Tenho uma sensação que eu nunca soube nomear direito. Não é tristeza, não é angústia, é algo mais quieto do que isso, mais difuso, o tipo de coisa que não grita, só fica lá, no fundo, como um zumbido baixo que você aprende a ignorar, mas nunca some de vez. É a sensação de estar vivendo, com dias cheios, com coisas acontecendo, mas ainda assim sentir que o tempo passou por você sem te levar junto, como se você tivesse ficado parado enquanto o mundo ao redor mudou de faixa. Você olha para trás e tenta lembrar o que fez nos últimos meses, tenta montar uma linha do tempo que faça sentido, e o que encontra é uma névoa, dias diferentes com a mesma sensação, semanas que passaram sem deixar rastro, não porque foram ruins, mas porque foram iguais, porque a rotina virou anestesia. Você olha para frente e vê gente mudando de vida, de cidade, de carreira, de versão de si mesma, viajando, conquistando, documentando cada passo com uma leveza que parece quase irreal, e sem nem querer você começa a comparar. Não é inveja, juro que não é, você torce para essas pessoas, mas em algum lugar dentro de você, longe de onde é fácil olhar, surge uma pergunta que você preferia não ter. Por que comigo tudo parece mais lento? E a resposta mais honesta é também a mais difícil de aceitar. Talvez você não esteja atrasado, talvez só tenha perdido seu próprio ritmo e nem sabia quando isso aconteceu. O problema é que a gente vive cercado de recortes, momentos editados, resultados finais, o post da conquista, não os meses de dúvida antes dela, a foto da viagem, não as noites pensando se deveria ir, o projeto lançado, não as semanas paralisado sem saber por onde começar. O que aparece é sempre o depois, o antes some. E a comparação não acontece porque você é fraco ou inseguro, acontece porque é o que está disponível o tempo todo, em todo lugar. Você não escolhe comparar, é colocado num ambiente onde comparar é a operação automática. Sem perceber, calibra a sua velocidade com base na velocidade dos outros, uma velocidade que nunca viu de verdade, porque está comparando seu processo inteiro, com todas as pausas e dúvidas, com o resultado final de outra pessoa. Aí nasce uma pressão que não tem endereço certo, não é cobrança de ninguém específico, é uma voz interna que diz baixinho, se você já deveria estar melhor, mais longe, mais resolvido, mais certo de tudo. E isso cansa de um jeito diferente, não é o corpo, é a cabeça, aquela exaustão que você carrega mesmo depois de dormir bem, mesmo depois de um dia em que não aconteceu nada de errado, porque não tem a ver com o que você fez, tem a ver com a sensação de que faça o que quiser nunca é suficiente. Ninguém ensina a lidar com isso, então a maioria carrega calada, achando que é a única. O mais estranho é que essa sensação quase nunca tem motivo claro. Você não falhou em nada grave, não tomou uma decisão desastrosa, não perdeu algo concreto que consegue apontar, é uma impressão de que em algum ponto do caminho você perdeu alguma coisa e não consegue identificar o que, só sente a ausência. E o pior é o silêncio em volta disso, porque quase ninguém fala abertamente. Todo mundo performa que sabe exatamente onde está indo, que tem plano, que tem clareza, que está no controle, mas nas conversas que acontecem de verdade, tarde da noite, com as pessoas certas, quando a guarda baixou, a história é outra. Muita gente está andando no escuro, tentando descobrir se ainda está no caminho certo ou se apenas continua por inércia, porque parar seria mais assustador do que seguir sem saber para onde. Tem dias bons, dias em que tudo parece se encaixar, em que você acorda com uma leveza que não esperava, e aí do nada, sem aviso, aquela sensação volta, como se tivesse entrado numa sala e esquecido por que foi até lá. Só que a sala é a sua própria vida, e você fica parado no meio dela, olhando em volta, tentando lembrar o que estava procurando. Talvez você não tenha perdido nada, talvez só esteja caminhando num ritmo diferente do que o mundo espera. Mas quando todo mundo ao redor parece correr, andar começa a parecer atraso, e o atraso começa a parecer fracasso, mesmo quando não é nenhum dos dois. Pode parecer estranho trazer jogos para dentro dessa conversa agora, mas não é. Em algum momento, e eu consigo sentir quando foi, os jogos também mudaram, da mesma forma que tudo mais. Antes, jogar era se perder, você não sabia que vinha depois da própria curva, errava, morria, voltava, tentava de novo, não tinha seta dizendo para onde ir, não tinha cronômetro te lembrando que você deveria estar mais longe. O tempo ali dentro era outro, mais lento, mais presente, e por causa disso, por algumas horas você conseguia esquecer o tempo de fora, não como fuga, como pausa real. Hoje, até nos jogos, tudo é corrida, missões empilhadas, notificações piscando antes que você tenha processado a anterior, recompensas a cada poucos minutos para garantir que o loop continue, que o engajamento não caia. Existe uma ciência por trás disso, aplicada com precisão, para garantir que você nunca pare e pergunte se está se divertindo de verdade. E mesmo quando você está jogando para descansar, parece que está devendo alguma coisa. O objetivo não cumprido, um progresso pela metade, um evento por tempo limitado, expirando em 2 dias.
atrás. A sensação de que se parar agora vai ficar para trás, dentro do jogo que você escolheu para escapar da sensação de ficar para trás. A mesma pressão em outro lugar, como se nem o espaço que deveria ser de pausa tivesse escapado dessa lógica, de produtividade constante, de avanço visível, do resultado mensurável. E se até o lazer virou mais uma coisa a otimizar, o que sobrou? Talvez o problema central não seja ter mudado, talvez seja ter deixado o ritmo de fora entrar em tudo, inclusive nos lugares onde ele não deveria estar. A gente se acostumou a medir o valor das coisas pela velocidade com que produzem resultado visível e foi esquecendo que algumas das experiências que mais ficaram na memória não tinham pressa nenhuma. Havia jogos que não te apressavam, que te deixavam parado num corredor escuro, ouvindo o som ambiente sem indicação de onde ir. E isso não era um problema, era a experiência. O silêncio não tinha peso e dentro daquele silêncio você sentia coisas que ficaram de um jeito que muita coisa mais rápida e mais explicada nunca ficou. Curiosidade real, uma atenção boa, produtiva, que fazia você querer continuar não porque tinha uma recompensa esperando, mas porque queria, porque o mundo ali dentro era interessante o suficiente para merecer mais tempo. Hoje, o silêncio virou falha de produto, algo que não precisa ser preenchido antes que a atenção vá embora, antes que o jogador desinstale. Não existe mais espaço para o não saber, para o ficar parado, para o sentir sem ser direcionado. E na vida é a mesma coisa, quando não acontece nada grande, nada visível, nada postável, a gente interpreta como estagnação, como tempo perdido, como atraso, mesmo quando está em movimento, processando, amadurecendo, entendendo coisas que precisam de silêncio para se tornar claras. O ritmo lento não aparece em foto, mas é dentro dele que a maioria das coisas que importam acontece. Se você chegou até aqui, provavelmente não foi por acidente, porque talvez você também sinta que tudo virou meta, que até o que era prazer agora vem com cobrança embutida, uma avaliação automática de se estava valendo a pena, de se poderia estar usando o tempo melhor, de se está indo rápido o suficiente, que você não consegue mais simplesmente estar em um lugar sem que uma parte da cabeça esteja em outro, calculando. E talvez você esteja cansado disso, não do esforço constante de justificar a própria existência para uma régua que você nem escolheu. Não é sobre largar tudo, não é sobre virar as costas para os seus objetivos ou fingir que o tempo não conta. É sobre algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Lembrar como é fazer algo sem sentir que está atrasado, como é entrar num jogo, ou num momento, ou numa conversa, sem precisar provar nada pra ninguém, nem pra você mesmo, sem a pergunta de quando aquilo vai render no final. Só estar ali, presente de verdade, e deixar aquilo acontecer no tempo que precisa acontecer. Não com filosofia distante, como uma prática pequena que você recupera aos poucos, quase sem perceber. Talvez a gente não esteja cansado de viver, talvez esteja cansado de correr num circuito que nunca escolheu entrar, cansado de medir cada experiência por avanço visível, por comparação, por resultado que possa ser mostrado, de transformar até as pausas em tarefas, de sentir que o descanso só é válido se vier acompanhado de produtividade. Um livro lido, um idioma praticado, uma habilidade nova desenvolvida, como se o simples ato de respirar precisasse se justificar. Algumas experiências não servem para te levar a algum lugar, elas servem para te deixar ficar, para te lembrar de como é sentir algo sem pressa, sem cobrança, sem a pergunta que aparece no final de quase tudo: mas o que isso vai me dar? Um jogo que te faz ficar parado olhando pela janela de um mundo que não existe, uma música que você ouve sem fazer mais nada, uma conversa que termina e te deixa um pouco menos sozinho. Essas coisas têm valor, mesmo quando não tem resultado. E se em algum momento, dentro de um jogo, ou fora dele, ou num lugar que você não esperava, você já sentiu aquela sensação de que estava exatamente onde deveria estar, sem a voz cobrando que fosse mais longe, então você sabe do que eu estou falando. E então, talvez você não esteja perdido, talvez só esteja procurando de volta um ritmo que ainda seja seu. Se alguma coisa aqui tocou em algo que você carregava sem nome, me conta nos comentários. Não precisa ser elaborado, pode ser uma palavra, uma memória, um eu também, às vezes é isso que basta. E se quiser continuar essa conversa, o canal vai ter mais disso, o botão de inscrição fica aí, sem pressa.